Boa noite a todos, meu nome é Renato Nicolau, médico do Lar Irmã Zarabatana, e com muita satisfação, com muito orgulho, venho mais uma noite apresentar um tema importante para nós pensarmos, para nós refletirmos, estudarmos um pouco mais os temas à luz da doutrina espírita. Então, antes de começarmos, vamos todos nós nos sintonizarmos, nos harmonizarmos, nos tranquilizarmos, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao plano superior, para que consigamos ter um pouco de tranquilidade, um pouco de harmonia, um pouco de sintonia, para podermos aproveitar ao máximo a noite de hoje, com mais ensinamentos à luz da doutrina espírita, depois tomar um passe ou virtual ou presencial, depois termos uma água fluidificada, preces, orações, para que ao sairmos daqui estejamos melhor do que quando chegamos. Então, vamos todos nós, durante 30 segundos, se aquietar, elevar o pensamento, nos preparando para a noite de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, meu nome é Renato Nicolau. Vamos tratar hoje mais um tema. Sou da equipe de palestrantes, eu, Felipe, Rose, Marina. Estamos todos nós aí à disposição para tirar dúvidas, questionamentos, críticas construtivas, sugestões. Estamos abertos aí a todos vocês para ajudar ao nosso desenvolvimento moral e espiritual, aproveitando os ensinamentos à luz da doutrina espírita. E o tema hoje é bastante interessante, consciência e caráter. A gente fala muito na sociedade, esse homem não tem consciência do que faz, esse rapaz aqui é uma pessoa inconsequente, olha, ele não tem a mínima consciência do ato nefasto que ele fez, Também, isso aqui não é um homem de caráter, olha que atrocidades que foi feito por essa pessoa, entendeu? Então são temas, essas duas palavras são muito usadas no nosso cotidiano, consciência e caráter. Então vamos entender um pouco mais o que é consciência e caráter, claro, à luz da doutrina espírita, para podermos nos situar, podermos entender um pouco mais algo que é tão importante para a nossa vida, como também para o meio em que vivemos, nosso meio profissional, comunitário, até mesmo espiritual. Então, o que é consciência, Consciência é um sentimento ou percepção do que se passa em nós, Então, é ter consciência, saber o que está acontecendo, Voz secreta da alma aprovando ou reprovando as nossas ações. Então, é o quê? É aquela voz interior que vai falar, olha, isso aqui não é bem isso, não. Siga por esse caminho, que parece que é lógico, que é o melhor para você. Então, também pode ser essa voz interior. É a sinceridade, conhecimento, retidão, e justiça. Então, isso que se entende de consciência, desde esse sentimento, a percepção, até essas noções de retidão, ser correto, retidão correta, justiça, dentre outros. E o que é caráter? Caráter é índole, é firmeza de vontade, é constância e estabilidade relativa à maneira de agir e reagir. Então, como o indivíduo age e reage frente a uma situação, frente a uma pessoa, frente a uma dificuldade, frente a uma alegria, é o feitio moral, como é que é o arranjo, da moralidade do indivíduo. Aspecto psicológico da individualidade e, mais particularmente, a nota afetivo-volitiva dominante. É o que realmente domina a feição, do indivíduo.
Então a gente entendeu o que é consciência e caráter de uma forma didática. Agora, o que caracteriza o surgimento da consciência, né? Dessa consciência que tanto se fala, né? A eleição dos valores ético-morais e a identificação dos objetivos da vida, bem como a seleção das qualidades que estabelece os critérios formadores do ser. Então, a consciência é algo individual, que é formado pelos seus valores ético-morais. Existem os valores da sociedade, mas existem os seus. Então, a sua consciência, o que é seu, isso é algo individual, que também tem uma correlação com os objetivos da sua vida, com os objetivos da sua dimensão profissional, afetiva, amorosa, espiritual, dentre familiar, dentre muitas outras objetivos que você tem na sua vida, que vão moldar o que? A sua consciência. De novo, valores correlacionados aos seus objetivos de vida nas suas diversas dimensões, bem como a seleção das qualidades que estabelece os critérios formadores do ser. Então, também correlacionando as qualidades que eu tenho como indivíduo. E em cima disso que se forma a consciência. Toda realização pensada, sentida e cultivada dá surgimento à memória, que imprime as impressões mais fortemente experimentadas. Então, toda realização, toda ação que você tem, ela é claro, né, pensada, é sentida, é cultivada, e vem o quê? Vem aquela reminiscência na sua memória, que a memória é o grande banco de dados que você tem ao longo da sua vida. Então, vai se arquivando e vai o quê? Imprimindo as suas características com as impressões que você tem ao longo da sua vida. E não se restringe apenas a essa vida, que ao longo da nossa vida, durante 20, 30, 50, 80, 90 anos, a gente tem muitas realizações, a gente tem muitas memórias, mas também tem uma correlação com aquilo que está gravado no perispírito, que são também correlacionadas a outras vidas, com outras realizações, com outras questões. Por isso que muitas vezes a gente não consegue explicar sentimentos que a gente tem quando a gente vê algo, quando a gente sente algo, quando a gente vê alguém ou vê uma situação. Então, tudo isso está gravado e isso pode vir à tona à medida que a gente vai vivenciando ao longo dessa existência. A criatura humana deve preocupar-se com as emoções e acontecimentos positivos, de forma a guardar memórias que contribuam por estímulos para o próprio engrandecimento, para a harmonia pessoal. Então, claro que a gente tem emoções e acontecimentos positivos, negativos e neutros. A gente vive, principalmente a gente vive num mundo de provas e expiações, e que a gente está já alterando, né? O mundo já está virando um mundo de regeneração, já está nesse processo, e a gente tem que entender isso, senão a gente não vai mais reencarnar aqui, e não vai ficar mais aqui. Então, a gente tem que concentrar nas questões positivas, porque é isso que vai trazer a harmonia, vai trazer a paz, vai trazer todo um arcabouço para a gente continuar vivendo de uma forma nobre, de uma forma positiva, de uma forma produtiva, aproveitando essa experiência encarnada aqui na Terra. Então, depois a gente vai falar das questões negativas, mas a gente tem que sempre conservar e harmonizar com essas questões positivas, né? Comportamentos doentios e destrutivos arraigados em nós que carecem de libertação. Então, em contraposição, também vem comportamentos ruins, destrutivos, doentios. A gente pensa que não, mas ao nosso redor, não é só com a gente não, com as outras pessoas. Quantas pessoas querem cometer erradamente, inconscientemente, suicídio, querem fazer vinganças, ter tantas coisas ruins.
Então, quando vem um comportamento doentio e destrutivo, que vai vir. Porque a gente vive em vibrações no mundo de provas e expiações. A gente vive nosso ambiente familiar, nosso ambiente comunitário, nosso ambiente profissional, ainda não é uma harmonia completa, não é onde tem paz, caridade e fraternidade. Infelizmente não vai ser, vai demorar muitos anos, muitos séculos até ter essa harmonia, né? Então, a gente tem que se libertar desses pensamentos ruins. E a gente vai estar escrevendo isso ao longo da palestra, né? Acossada, porém, pelo medo e pelo costumeiro pessimismo, que se atribui contínuas desventuras, passa com ligeireza emocional pelas alegrias, enquanto se detém nos desencantos. Então, muitas vezes, as pessoas, em maior ou menor grau, focam mais nos seus problemas, nos acontecimentos ruins, do que ter aquela visão positiva da vida, pensando sempre em algo bom, sempre em algo positivo, vendo o lado positivo, às vezes, num acontecimento ruim. Então é isso que a gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de vibrar. Vem um pensamento ruim que vai vir. A gente tem que trocar por um pensamento bom. Um momento alegre que você tem, você já muda com a sua constituição de vibração para algo mais positivo. É um exercício isso, e a gente tem que exercitar. Vem algo ruim, pense em algo bom. Mas não sou eu que estou dizendo, isso é Chico Xavier, é Divaldo Franco, é a doutrina espírita. Não só isso, se a gente pegar também médicos ateus também dizem dessa importância da gente mudar a nossa forma de vibrar, porque isso remete para o nosso consciente, para o nosso inconsciente. Então, isso é uma questão universal. É isso que a gente tem que pensar. Isso é uma das coisas mais importantes da palestra, para vocês guardarem. Trocar um pensamento negativo por um pensamento positivo. Algo ruim que aconteceu na sua vida, algo bom que já aconteceu, que tem acontecendo na sua vida. Você tem, em maior ou menor grau, saúde, você tem, em maior ou menor grau, paz, uma certa condição financeira. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar no lado positivo das coisas. Porque o grande problema é esse. Depois, se a gente continuar em pensamentos negativos, pode vir uma depressão, depois pode vir uma depressão grave, depois pode até culminar por um suicídio, por uma tentativa de suicídio. Tem aí, acho que se não me engano, foi em fevereiro e março, foram 3 módulos de suicídio. Pense um pouco, revejam essas palestras, leiam um pouco mais. Loucura e obsessão, leiam também, vejam as palestras aqui do Liz, não só as minhas, como também os nossos colegas Rose, Felipe e Marina. Quanto material tem? O que falta a gente é focar e priorizar para estudar um pouco mais a doutrina. Convidados aos padrões de bem-estar, busca com sofreguidão o autoflagelo, utilizando os mecanismos masoquistas para inspirar compaixão, quando possui equipamentos preciosos que fomentam e despertam o amor. Então, por que despertar como se a gente fosse um coitadinho? Olha, eu vou continuar aqui triste, que as pessoas, talvez eu chame atenção para ter mais compaixão dos meus parentes, dos meus amigos. Vamos mudar isso. Vamos fomentar amor, vamos fomentar alegria, vamos fomentar realizações. Vamos ajudar o próximo. Uma das melhores maneiras de você se curar é você ajudar os outros. Quantos trabalhos voluntários você pode participar? Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo é prioridade. Dentro da sua casa, por que você não conversa um pouco mais com as pessoas mais idosas, que às vezes a gente não tem paciência de conversar 2 minutos? Então isso é caridade. E a caridade tem que começar dentro de casa, dentro da nossa família. E aí se expandindo para fora do lar, para ter uma visão mais completa, para ser um homem integral, um homem de bem. Nega-se por sistemática a ausência de consciência, empolgar-se com a luz, a beleza, o sentido da vida,
entregando-se aos caprichos da rebeldia, filha dileta do egoísmo insatisfeito. Então vamos parar de reclamar. Vamos pensar a natureza. Olhe um pouco para fora da sua janela. Olha a luz, olha quanta coisa boa. Mal ou bem, as coisas funcionam. Talvez não como a gente queira, mas a gente está vivendo. A gente tem uma encarnação. Talvez não seja exatamente como a gente quer, mas foi a gente que planejou lá no plano espiritual para passar por certas situações. Aqui é um mundo de provas e expiações. Então, toda hora a gente vai ser provado. Toda hora a gente vai estar espiando os erros que a gente cometeu nessa vida ou na outra vida. Mas existe sempre o lado bom. Existe sempre o lado do amor. Quanto amor a gente recebeu de parentes quando a gente era criança? Quanta orientação a gente recebeu ao longo da nossa vida de pessoas que nos queriam bem, professores, familiares, colegas. Então vamos pensar algo bom. Poxa, assim, se for fazer um balanço das nossas vidas, a gente vai ver que de fato a gente recebeu mais coisas boas do que às vezes a gente recebeu uma carga negativa ou coisas ruins. Então vamos pensar sempre em algo bom, em algo positivo. E a nossa dor não é a pior dor do mundo. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, estão em situações muito piores e estão passando de uma forma muito mais positiva frente às vicissitudes da vida. Acreditando tudo merecer, atribui-se méritos que não possui e recusa-se a conquistá-los. Então a gente acha muito, a gente acha que deve receber mais isso, que deve ser rico, que deveria ter uma vida melhor, que deveria viajar mais, que deveria ter uma casa melhor, que deveria ter um carro melhor, que deveria ter filhos melhores. Mas isso são consequências das nossas atitudes passadas, presentes e do que a gente aspira para o futuro. Então, vamos ser mais humildes. A gente acha que merece muito mais. Será que a gente merece mesmo tudo isso? E outra, será que tudo isso que a gente quer é o melhor para a gente ou vai criar mais débitos para a gente? Tantas pessoas querem ganhar na loteria e, estatisticamente, mais de 60% das pessoas que ganham na loteria, depois de 3 anos, mais de 60%. Pior do que perder tudo o que ganhou, ainda está numa condição pior, que está mais endividado. Então vamos pensar nisso. Às vezes a gente quer ganhar na loteria, a gente quer isso. Será que é melhor para a gente? Para o nosso crescimento moral e espiritual? Será que a gente merece? A gente vai fazer o bem a tudo aquilo que a gente acha que deve receber ou acha que merece? Vamos ser mais humildes, vamos com calma. Compara-se com as criaturas que vêm em diferentes patamares, sem examinar os sacrifícios que foram investidos, ou o que sentem que lá se encontra, estabelecendo conceitos de felicidade conforme pensa que as outras usufruem. Então a gente acha que sempre o nosso vizinho é mais feliz, que o nosso primo é mais feliz, que o nosso colega de trabalho trabalha menos e é um puxa-saco e ganha mais bônus, ganha mais atenção, é promovido melhor. Gente, vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer a nossa consciência, vamos seguir o nosso caráter, vamos fazer o que tem que ser feito. Agora, o que os outros fazem, se colhem mais ou menos do que a gente, o problema é deles. Mas vamos sempre focar na nossa vida, porque ficar olhando a vida dos outros é a mesma coisa que dirigir olhando para o retrovisor. Vamos olhar para frente e vamos olhar para nós. Quem pensa muito como é que está a vida do outro, muitas vezes não está cuidando da sua própria vida. E a gente é expert, de cuidar da vida dos outros. E muitas vezes a gente não vê os próprios erros e acaba deixando de dar prioridade ao nosso crescimento moral e espiritual. Todos os seres passam pelos mesmos caminhos e experimentam equivalentes desafios.
Então, como o livro dos Espíritos nos diz, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós teremos o mesmo fim, que é a perfeição e a pureza. Agora, o caminho que cada um escolhe é que difere eu de você. O comportamento em cada teste oferece a promoção ou estacionamento, indispensável fixação da aprendizagem. Então, aqui é um mundo de provas e expiações. Então, um mundo de aprendizagem. Você aprender a amar, aprender a ter compaixão, aprender, de fato, a atuar frente a uma vicissitude da vida. Agora, cada um age de uma forma, cada um reage de uma forma. Tem pessoas que a gente viu aí a Covid, tem pessoas que conseguiram passar de letra, tem pessoas que não conseguiram e ficaram numa situação muito pior, com a mesma situação, com o mesmo problema. Teve pessoas que faliram negócios na pandemia, tem pessoas que ganharam muito dinheiro com a pandemia, tem pessoas que se revoltaram e começaram até a negar Deus. Tem pessoas que aproveitaram esse tempo de reclusão para estudar mais, para se aprimorar moralmente, espiritualmente. Então, a dificuldade é a mesma para todos. O problema vem muitas vezes igual para todos. Agora, cada um reage de uma forma. Tem gente que se afunda mais e tem gente que consegue se reerguer. É saber encarar um problema e tirar proveito do problema que é a grande situação. Então, a crise vem isso. Quando você tem uma crise, é um momento de reflexão para você mudar as suas atitudes, os seus pensamentos e a sua vida. A conquista, portanto, do progresso é pessoal e intransferível. Então, os erros e acertos são seus. As experiências são somente suas. E você não pode transferir o seu sucesso ou insucesso para o seu pai, para o seu filho, para o seu chefe, etc. A gente muitas vezes é expert, em maior ou menor grau, de fazer isso. Quando tem algo bom, é nosso. Quando tem algo ruim, o problema foi o Brasil, foi o prefeito, foi o meu chefe, foi a crise econômica, foi a pandemia. Não. Tudo é nosso. E isso está gravado na nossa consciência e no nosso caráter. O que é lei da justiça e de equanimidade? Cada um as sente por meio dos impulsos sacrificiais que desenvolva. Então, é através do nosso sacrifício, do nosso esforço que a gente se desenvolve. Então, o espírito, o cristão, tem que agir, errar quantas vezes forem necessárias, mas sempre estar em movimento, sempre estar em crescimento. Meios estimuladores de desenvolvimento do caráter de uma conduta saudável para a vida. Então, a gente tem que estar sempre focando no nosso caráter, conservar o nosso caráter, porque o caráter é difícil a gente mostrar para nós e para a sociedade o nosso bom caráter. Agora, qualquer atitude errada, às vezes mancha, que para a gente consertar isso é muito difícil, é muito custoso e é muito demorado. Por isso que a gente tem que ter sempre vigilância em nossos atos, para a gente conservar o nosso caráter e a nossa conduta de uma forma com retidão, de uma forma saudável. Fixa nos painéis da memória os teus momentos de júbilo, por mais insignificantes que sejam. Comemore as suas conquistas, comemore o que você fez de bom, comemore aquilo que realmente te traz alegria, que te traz progresso e que te traz felicidade. A sucessão deles dar-te-á uma vasta cópia de emoções estimuladoras para o bem. É a constância. Pense sempre no bem, porque o teu padrão vibratório irá melhorar. Não é algo esporádico. A constância é que faz mudar a sua consciência e o seu caráter e a sua forma vibracional. Então você tem que ter constância. Algo que seja, eu faço algo bom, depois faço algo ruim, vibro bem, depois tenho 10 pensamentos ruins, fico nesses pensamentos ruins,
esse um pensamento bom, por mais intenso que seja, foi apagado por esses outros pensamentos ruins. Então, o que a gente quer é isso, é constância no bem, constância em pensamentos positivos, constância em vibrações positivas. Para o quê? Para isso se tornar um hábito. É o que a gente quer tornar o quê? Hábitos saudáveis, para melhorar a nossa consciência e melhorar e conservar o nosso caráter. Esqueces os insucessos após considerar-lhes os resultados proveitosos que podes aurir. Então, passa os insucessos, esqueça. Leve apenas o aprendizado, mas aquele momento ruim, esqueça. Porque não vai, isso vai ficar só remoendo algo que não vai te levar a nada. Quando algo de bom te aconteça, comenta sem estardalhaço, revive e deixe-te penetrar pelo seu significado edificante. Então, é aquela constância do bem, constância de viver algo bom. Quando fores visitado pela amargura, o desencanto, a dor ou a decepção, que todos nós temos, todos nós, procura superar a vicissitude e avança na busca de novos relacionamentos, evitando conservar ressentimentos e detalhes infelizes. Então é isso. Mude rapidamente o teu padrão vibratório, mude rapidamente daquela situação. Haja para aquilo não te dominar e não ficar naquele buraco sem fim. Por hábitos doentios, as pessoas se fixam nas ocorrências malsãs, abandonando as lembranças saudáveis. Perdem assim as memórias superiores e acumulam as reminiscências perturbadoras, que ocupam os espaços mentais e emocionais, bloqueando as amplas áreas de desenvolvimento da consciência. Então, aquilo, hábitos doentios, tira eles, expurga, acaba com esse problema, para exatamente você, de novo, voltar ao que você deveria estar sempre sintonizado, no bem, algo positivo, moralmente e espiritualmente superior. A consciência consegue descobrir os valores mais insignificantes e torná-los estímulos positivos para outras conquistas. A decisão e esforço empregados para alcançar novas metas evolutivas desenvolve o caráter moral, sem o qual falham os mais bem elaborados planos de triunfo. Então aqui a palavra-chave é meta. Você tem que ter meta para a sua vida. Muitas pessoas têm meta para trocar de carro, meta para comprar uma casa nova, meta para fazer um novo curso, meta para um novo emprego. Qual é a sua meta espiritual? Qual é a sua meta moral? Qual é a sua meta para melhorar a sua consciência? Qual é a sua meta para conservar e melhorar o seu caráter? Fica a pergunta. Normalmente você não tem. Qual é a sua meta para fazer trabalhos de caridade? Qual é a sua meta para fazer trabalhos voluntários? Muitas vezes você não tem, ou não tem algo sistematizado. Então é outro, segundo grande tema aí para vocês todos pensarem na noite de hoje e levar isso para a cama quando forem deitar. Qual é a sua meta espiritual e moral? Qual é a sua meta para o seu caráter e para a sua consciência? Faça pelo menos uma e, de fato, você siga ela. Mas que seja algo factível, que seja algo que realmente melhore a sua vida. O caráter saudável, disciplinado e responsável define um homem de bem, verdadeiro protótipo que não se detém nem desiste quando lhe surgem obstáculos tentando dificultar-lhes o avanço. Então é aquele que tem vontade, aquele que tem perseverança, tem persistência. O homem de bem, ele vai manter o seu caráter, ele vai ser posto à prova e não vai sucumbir. E é isso que a gente espera aqui nesse mundo de provas e expiações. Você se torne de fato um homem de bem, com essa constância para você não vender em momento algum, em nenhuma circunstância, o seu caráter. Que a sua consciência esteja guiando ali os seus valores pessoais para você não se vender frente a uma situação. Então, o grande foco aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que ler e reler quantas vezes forem necessárias. Então, vamos aqui rever aqui alguns conceitos, de acordo aqui mais especificamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, Caracteres do Homem de Bem.
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, são as leis divinas, né? Na sua maior pureza. É isso que a gente vai ser tentado, é isso que a gente vai ser provado aqui nesse mundo de provas e expiações. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Então, assim, quando faz algo errado, fica ali martelando na tua mente. Por que você se vingou? Por que você fez essa atitude errada? Entendeu? Então, o homem de bem, ele tem essa consciência. Porque ele sabe que quando comete algo errado, fica ali martelando na sua cabeça. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Será que eu fui justo? Será que eu fui correto? Será que eu fui caridoso? Será que eu fiz o meu melhor? Então é isso que é o homem de bem, que tem essa consciência de acordo com as leis de Deus. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Não praticar o mal é bom, mas não é o suficiente. Ele tem que fazer todo o bem a qual ele tem capacidade para fazer, capacidade emocional, capacidade de tempo, capacidade financeira. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, entendeu? Quantas pessoas necessitam, às vezes, não é nenhum ombro amigo, de um ouvido amigo, escutar um pouco. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara lhe fizesse. Será que a gente está realmente nessa vibração, nessa consciência e com esse caráter? Provavelmente não. Mas essa palestra é para refletir a gente. O que a gente pode fazer? De novo, voltando. Qual é a nossa meta moral espiritual? O que a gente pode fazer para praticar mais o bem, para praticar um pouco mais a caridade, para ser mais útil para a sociedade, para a sua família? Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então ele tem confiança na providência divina. Ele sabe que se algo acontecer ruim é para ser provado e que ele vai passar por aquele problema porque ninguém tem uma cruz maior do que não possa suportar. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então ele tem ação, mas também tem a resignação, porque ele se resigna sobre os problemas da vida. Ele entende que pode ter uma vida melhor. Ele entende que vai passar o problema, uma doença, um grande problema na sua profissão, na sua família, no seu lado comunitário, mas que vai passar, ele vai sair mais fortalecido. Isso é o homem de bem. Tem fé no futuro. É fé. O que é fé, né? É você ter a certeza da providência divina. É ter a certeza que vai acontecer no futuro, que o bem vai vencer o mal, que as suas boas atitudes, de acordo com a sua consciência e de acordo com o seu caráter, vão ser importantes para você passar sobre os seus problemas e sobre a sua vida, e sobre essa encarnação. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, porque ele sabe que aqui é apenas uma passagem. Ele sabe que o que vai acontecer aqui vai influenciar, mas não é o início, o meio e o fim da sua vida. Aqui é apenas uma passagem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitas sem murmurar. Vai acontecer, mas vai passar. E vai sair mais fortalecido, que ele vai aprender com os problemas. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, né? Aquele amor desinteressado. Não é aquele amor de troca igual de político. Eu vou fazer isso pensando num cargo, pensando numa promoção. Não. Fazer o bem pelo bem. Fazer algo descompromissado. Sem esperar recebimento algum, né? Paga alguma, né? Recebimento algum. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, o mais importante dos seus interesses pessoais é a justiça, é o seu manter a boa harmonia, a boa paz e o bom convívio. Encontra a satisfação dos benefícios que espalha. Ele faz o bem e vê o quanto isso enobrece ele e a comunidade e as pessoas as quais estão recebendo, nos serviços que prestam.
no fazer ditoso os outros, nas lágrimas que enxuga. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. É aquele que sempre faz o custo-benefício. Eu vou fazer algo pensando em algo. Então, será que eu vou ter essa amizade? Não, essa amizade não vai me dar muito futuro. Então, eu não vou ter essa amizade. Eu não vou fazer o bem a essa pessoa, não vou emprestar esse dinheiro, não vou nem perder o meu tempo de ir lá visitar, porque ele não vai trazer nada em troca para mim. Então, isso é uma moeda de troca, isso é um negócio, não é amor. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê como irmãos seus. Como é difícil isso, né? Mas isso um dia a gente vai ser. A gente vai ter essa consciência e ter esse caráter para fazer o amor em sua plenitude. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atira-lhe a primeira pedra aquele que se acha sem pecado. Então, ele tem essa consciência que todos nós temos as nossas fraquezas. Não usa as fraquezas para diminuir, não usa as fraquezas para tirar proveito. Ao contrário, ele vê as fraquezas e tenta enobrecer e elevar essa pessoa para superar os seus problemas, as suas fraquezas e as suas vicissitudes. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Se você não sabe quais são os seus problemas, como é que você vai melhorar os seus problemas se você nem sabe quais são? Será que você é egoísta, em maior ou menor grau? Será que você é vaidoso? Será que falta caridade? Será que falta trabalhos comunitários? Tem que saber, você tem que fazer um exame de consciência completo para ver o que você é bom, você tem que melhorar. O que você não é bom, você tem que tirar algo que você não tem ou tem muito pouco e enobrecer e trazer para um padrão aceitável. Agora, se você não sabe nem quem você é, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, como é que você vai se melhorar, né? Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. É isso que Santo Agostinho falava. Antes de dormir, ele fazia um balanço de sua vida e já organizava para ter um dia que quando acordar melhor do que o dia anterior. É melhorar dia após dia, noite após noite, dia após dia, mês após mês. Essa constância da melhora que vai se tornar o hábito e vai de fato melhorar. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é de aplicá-lo à satisfação de suas próprias paixões. Se você receber inteligência, você vai ser cobrado por essa inteligência. Então use ela da melhor forma. Se você teve dinheiro, você vai ser cobrado depois, posteriormente, o que você fez desse dinheiro. Então use ele corretamente. Se você tem muito amor, muita caridade, desse sentimento tão nobre, utilize ele, principalmente para aqueles que necessitam, porque vai ser cobrado isso. Se você tem tempo hoje, utilize isso para praticar o amor e a caridade, e não para ficar enfurnado e sem utilizar e sem ser útil para você, para a sociedade e para a sua família. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então ele tem uma visão não só de família, de trabalho, da questão espiritual, mas também trazendo essa visão que a gente está inserido no orbe terrestre, que tem uma natureza que a gente precisa respeitar, que a gente precisa saber conviver com ela. Quantas injustiças, né, o homem tem feito nesse mundo, né, queimando, degradando o ambiente, a qual depois ela vai se manifestar trazendo problemas com água, com desabastecimento de alimentos, com ar poluído. Então a gente tem que saber conviver também com a natureza. A natureza faz parte também
do homem de bem saber conviver corretamente nesse mundo a qual nós reencarnamos, tendo harmonia, tendo paz e tendo uma boa convivência. A criatura que busca a integridade, um estado de equilíbrio moral em toda a sua amplitude, já adquiriu a consciência de si mesma, havendo logrado um amadurecimento psicológico, resultando da observância correta das leis da vida, das leis de Deus. É isso que a gente quer. O homem integral já está na sua integralidade, já consegue ter o hábito de fazer o bem. Ele não precisa pensar em fazer o bem, ele já faz isso automático. É isso que a gente preza e que a gente gostaria que acontecesse em nossa vida. A vida são as sucessivas etapas do processo evolutivo, graças às quais o espírito avança, de experiência em experiência, modelando o anjo que lhe dorme em latência, manifestação do psiquismo divino, sua origem, sua casualidade. Então a gente não está pensando só nessa vida, a gente está pensando nas nossas sucessivas vidas. Reencarnar está muito complicado, a fila lá está muito grande. Vamos aproveitar melhor essa existência. Agora, tomar cuidado para falar, pediu para aproveitar melhor a existência. Aproveitar melhor a existência para o nosso engrandecimento moral e espiritual, não é para curtir a vida de uma forma desequilibrada, de uma forma como muitas pessoas pensam, né? Uma forma, uma vida louca, uma vida sem consequência, né? Aproveitar bem a vida, aproveitar bem o tempo, é fazer o bem a você, a sua família e à sociedade, de uma forma equilibrada, como a gente está falando aqui, com consciência, com caráter, sendo um homem de bem. Então, para fechar aqui a palestra, de acordo com o Livro dos Espíritos, pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então eu fecho aqui a palestra da noite de hoje, tendo o exemplo de Jesus. Estudem um pouco mais o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno. Tem tantos livros importantes, a Gênese, tantos livros de Valdo, de Chico. Tem palestra no YouTube que não falta material para a gente crescer. E, como eu falei, vamos melhorar a nossa consciência, vamos melhorar o nosso caráter, vamos conservar as nossas boas atitudes, os nossos valores individuais, que são nossos. Não se vender frente a situações, não se vender frente às vicissitudes da vida. Mas vamos aproveitar essa experiência e tendo metas. Qual é a nossa meta? Pense nisso, meta. Qual é a sua meta para melhorar a sua vida espiritual, para melhorar a sua vida moral? Mas você pode ter metas também, que é importante, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, para a sua vida estudantil, para a sua vida familiar, para a sua vida, quem gosta de esporte, para você ter uma sua saúde melhor, para a gente ter mais harmonia, mais paz. Tenha metas. Se você não tiver metas, você não vai conseguir atingir algo porque você não tem metas. Agora, antes das metas, você tem que saber quem você é, em que estágio você está em cada situação da sua vida, em cada dimensão da sua vida, para de fato você melhorar, evoluir e crescer como espírito e como indivíduo e como homem de bem. Ok, meus amigos? Eu agradeço a atenção de todos. Estou eu, Felipe, Marina e Rose à disposição de todos vocês para sugestões, para tirar dúvidas. Usem o meio do lixo também para críticas construtivas, para sugestões. Estamos todos nós à disposição de vocês para propagar conhecimentos do Espiritismo e fazer refletir para vocês de fato se tornarem homens de bem. Uma boa noite a todos, aproveitem bem a noite de hoje, com passes, com água fluidificada, com boas vibrações, orações, preces, tornando uma noite agradável e harmoniosa. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.